Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta sexta-feira. Estamos ao vivo com a transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, mais uma manhã de céu nublado, né? Aliás, não apareceu o sol nessa sexta-feira. Você vê agora imagens da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Dia com garoinha, né? Tava bom para ficar em casa, né? Dormindo, curtindo essa garoinha, mas vamos saber daqui a pouco nessa edição como é que vai ficar o tempo, né? Para toda a nossa região e também aí o tempo para o final de semana. Nos destaques da edição desta sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, você confere que a Justiça Federal suspende o acordo bilionário entre a brasileira Embraer e a norte-americana Boeing. A decisão é temporária, mas já está movimentando aqui o mercado. A pastora Damares Alves é escolhida como nova ministra no futuro governo de Jair Bolsonaro e já enfrenta críticas e protestos também por parte da comunidade indígena e pela visão que ela possui de mais conservadora. Em entrevista por cartas, ex-presidente Lula afirma que o futuro ministro Sérgio Moro agiu por política e não por justiça. No esporte, a Conmebol rejeita a ação do Boca Juniors e confirma a final da Libertadores para o próximo domingo. E o universo do cinema e dos quadrinhos invade São Paulo com a CCXP, a Comic Con Experience, que deve reunir mais de 260 mil pessoas neste final de semana. Estes e outros destaques dentro de instantes. Agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha, deixe o seu comentário nas transmissões aí do Facebook da SP-Rio+, e também do jornal O Vale. A gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Uma piada que circula nas redes sociais dá pistas sobre o clima no time de Jair Bolsonaro e a reação dos eleitores diante de suspeitas de corrupção que recaem sobre membros de um governo que nem tomou posse ainda. Diz o bom humor que as ações da fábrica da BIC despencaram depois que o presidente eleito Bolsonaro disse que vai usar sua caneta contra qualquer corrupto que aparecer no seu caminho. A chave da piada: as vendas de caneta certamente não vão crescer, já que poucos acreditam nessa hipótese. Está em jogo o caso Onyx Lorenzoni, acusado de Caixa 2. Onyx, que é justamente o grande articulador da transição e agora tem que lidar com fogo amigo. O vice Mourão, por exemplo, sempre que pode fala em exclusão dos corruptos, mensagem clara do descontentamento do batalhão militar do governo, que não é pequeno. Bolsonaro seria mesmo capaz de sacrificar Lorenzoni com sua BIC caso as denúncias sejam confirmadas? Já a pressão de ontem diz respeito a uma dinheirama movimentada por Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual fluminense Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio é o filho de Bolsonaro que vai virar senador. Pois o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que monitora transações financeiras suspeitas, mostra que o assessor de Flávio teria movimentado 1,2 milhão de reais na sua conta, o que não combina com seus recursos. Vamos ter mais detalhes ainda no noticiário aqui no jornal. Como não poderia deixar de ser, Flávio anunciou no Twitter que Queiroz sempre foi um homem de sua inteira confiança. Um discurso que estamos cansados de ouvir. A BIC de Jair Bolsonaro não alcança esses casos. E o estrago no telhado de vidro do pai é difícil de consertar. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
do governo do Jair Bolsonaro será comandado pela advogada, educadora e pastora evangélica Damares Alves. Ela é assessora do senador Magno Malta, aliado de campanha do presidente eleito. A escolha de Damares gerou protestos em Brasília por conta da transferência da FUNAI, que cuida dos direitos indígenas, para esse novo ministério. Enquanto o presidente eleito se reunia com ministros indicados por ele, um grupo de indígenas fez um protesto na frente do gabinete e entregou uma carta endereçada a Jair Bolsonaro. No documento, os indígenas dizem que Bolsonaro tem sujado a imagem e a dignidade deles. Depois, reclamam de ameaças de acabar com a demarcação de terras indígenas e de transferir a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para estruturas governamentais inadequadas. A FUNAI está hoje ligada ao Ministério da Justiça, mas no governo Bolsonaro vai para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, contrariando o pedido dos indígenas. Aqui no documento deixa bem claro a posição nossa da permanência da FUNAI dentro do Ministério da Justiça, porque ali nós teríamos condições de fazer o diálogo para garantir o direito constitucional, que é o artigo 231 da demarcação das terras indígenas. Mesmo assim, a nova ministra afirmou hoje, logo depois de ter sido anunciada, que não teme resistência dos indígenas. FUNAI não é problema, índio não é problema. FUNAI não é problema neste governo. O presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a FUNAI. E nós entendemos que é o Ministério dos Direitos Humanos porque índio é gente. O governo também recebeu cientistas e pesquisadores hoje. Integrantes da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira pro Progresso da Ciência passaram o dia fazendo uma espécie de raio-x da área no Brasil. E uma das demandas é por mais dinheiro. O futuro ministro da pasta admitiu que o orçamento é curto. Para ele, ciência e tecnologia são tão estratégicas como educação. Já quando o assunto é o Acordo de Paris, Marcos Pontes passou a bola para o presidente eleito. Durante a campanha, Bolsonaro ameaçou retirar o Brasil do acordo, que prevê metas para reduzir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa. Assim como o Acordo de Paris, nós temos vários outros acordos que nós precisamos informar, trazer conhecimento para o presidente, para o nível decisório, e é isso que a gente tem feito. Mulher nasceu para ser mãe e ideologia de gênero é morte. São algumas das declarações da futura ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em uma entrevista que ela concedeu a um site conservador do Rio Grande do Norte. Hoje a mulher tem estado muito fora de casa. Funções que a mulher tinha no passado, especialmente com relação às crianças, estar mais presente com as crianças, hoje a gente tem ficado fora de casa. Essa é uma preocupação que eu tenho. É possível nesse mundo moderno que está imposto, que está aí, a gente conciliar a vida profissional com a vida doméstica, com a vida familiar e especialmente com o papel de ser mãe. E a mulher nasceu para ser mãe também. Mas ser mãe é o papel mais especial da mulher. Nos últimos 15 anos, essas pautas progressistas, elas não ajudaram em nada a conter a violência. Elas não ajudaram em nada a proteger a família. E eu vou dizer uma coisa, e a pauta deles é pauta de morte. Eu posso falar, é pauta de morte. Aborto é morte, é sangue, é crueldade. Eutanásia é morte. A legalização, a ideologia de gênero é morte de identidade. Haja conservadorismo, né? Pelo amor de Deus. É só para complementar, né, esse vídeo, esse trechinho do vídeo de uma entrevista que ela concedeu na época do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, tudo mais, que agora, claro, repercute com esse anúncio, né? Ela assumindo essa pasta, essa união, né, essa unção das pastas aí, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Deixar a mulher só nesse campo doméstico é uma ideia completamente fora de propósito, né? E o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu mudar a estrutura interna de sua pasta. Em vez de 6, agora serão 7 as secretarias especiais. O novo cargo será chamado Secretaria Especial de Previdência e Emprego ou Trabalho Novo e Definitivo. Ainda não está sendo definido, ainda não foi definido. O titular escolhido é o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, que se torna o primeiro tucano no alto escalão econômico do novo governo. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação considerada atípica no valor de R$ 1.200.000
em uma conta no nome de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente eleito Jair Bolsonaro. O ex-assessor é Fabrício José Carlos de Queiroz, que trabalhou como motorista e segurança de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o relatório enviado ao Ministério Público aponta que as movimentações acima de R$1 milhão realizadas entre janeiro de 2016 e janeiro do ano seguinte seriam incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica e a ocupação profissional de Queiroz. Pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que Fabrício trabalhou por mais de 10 anos junto a ele e sempre foi de confiança e ressaltou ter a certeza de que ele irá dar todos os esclarecimentos sobre esse caso. O líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, ingressou ontem com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, pedindo que Flávio Bolsonaro e a futura primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, sejam investigados. O pedido foi feito justamente com base nesse relatório do COAF. Uma das transações citadas no relatório é um cheque de R$24 mil que foi destinado a Michele Bolsonaro. Eu acho que os filhos do Bolsonaro devem ser tratados como os filhos do Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em entrevista concedida por cartas à emissora britânica BBC. Moro fez política e não justiça, disse ele à BBC. Na entrevista, Lula afirma que o veredito que o condenou foi politicamente motivado e que foi condenado por, abre aspas, ser o mais bem-sucedido presidente da República e o que mais fez pelos pobres, o que fez mais pelos pobres, fecha aspas. Parte dessa conversa, por cartas, foi divulgada ontem pela emissora britânica. O presidente Michel Temer acredita que a boa relação com o Congresso Nacional para aprovar temas importantes, como a reforma da Previdência, será um dos principais desafios do novo governo. Legado. Você pegar o país com 10,28% de inflação, tendo trazido a menos de 4%, pegar o país com 14,25% de juros da taxa Selic, reduzir para 6,5%, você pegar empresas estatais praticamente desmanteladas e conseguir recuperá-las, né? Na área social, veja o que nós fizemos no caso do Bolsa Família. Quando nós chegamos ao poder, há mais de 2 anos não se dava aumento para o Bolsa Família. Nós demos 2 aumentos e os 2 aumentos acima da inflação. Salário mínimo. Quando você reduz, por exemplo, os juros de 14,25 para 6,5, isso significa a redução da própria dívida pública. Isso repercute na área social. Quando você reduz a inflação, por exemplo, qual é a repercussão para quem é assalariado? O salário fica mais valorizado. Desafios para o novo governo. Aparentemente seria a relação com o Congresso, mas eu vejo que ele está chamando as bancadas, não é? Está tendo contato com as bancadas. Eu penso que mesmo no tocante à relação com o Congresso Nacional, não haverá dificuldades. Conselho para Bolsonaro. Humildade, né? Mas eu dou conselho reconhecendo que ele é uma figura humilde. Mas a humildade, a cordialidade, a temperança, o equilíbrio são dados fundamentais para quem quer dirigir um país, ou vai dirigir um país, com a diversidade que existe no Brasil. Acho que todos queremos equilíbrio, né? Sim, com certeza. Essa entrevista, só para também complementar, foi concedida a Rosiane Kennedy, lá da TV Brasil. A seguir, o juiz suspende negócio entre Boeing e Embraer. Câmara de São José dos Campos abre comissão para investigar o vereador Maninho. Imagens da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. Agora são 9h52. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e chegou o final de semana, sexta-feira, já tem gente se programando aí para curtir esse final de semana e vamos saber então como é que vai ficar o tempo. Será que vai permanecer assim, desse jeito? Quem traz a informação é a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila.
Bom dia, Rodrigo Fernandes. O tempo vai continuar instável nesta sexta-feira aqui em São Paulo devido à entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Assim, o dia ficará com céu nublado e encoberto e há previsão de chuva fraca em pontos isolados ao longo do dia. Hoje, as temperaturas estarão em declínio em relação a ontem. A previsão é de 25 graus de máxima no Vale do Paraíba e capital paulista, 24 graus no litoral e 22 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Informações regionais, o juiz federal Victório Giúzio Neto, da 24ª Vara Civil de São Paulo, suspendeu qualquer decisão que o Conselho da Embraer tome para permitir a transferência da aviação comercial da companhia brasileira para a Boeing. As duas fabricantes negociam uma combinação de seus negócios desde dezembro do ano passado. O negócio aí, esse acordo irá criar uma joint venture, né, uma nova empresa que absorverá toda a aviação comercial da Embraer, com 80% das ações para a Boeing, que pagará o valor de 3,8 bilhões de dólares e terá controle total sobre essa nova empresa. A Embraer terá 20% dessas ações. O magistrado destaca que haveria a possibilidade de que o Conselho da Embraer efetivasse a transferência no período de transição entre o governo do presidente Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Segundo o juiz, o Conselho poderia criar uma situação fática de difícil ou de impossível reversão nesse período, são as palavras do juiz. Apesar disso, o juiz não impôs obstáculos a essa continuidade, né, das negociações entre as duas fabricantes. A AGU, Advocacia Geral da União, informou que ainda não foi notificada dessa decisão. Procurada, a Embraer não comentou o caso. Só lembrar que o presidente eleito Jair Bolsonaro, em recente visita aqui ao Vale, falando dessa negociação, se disse favorável ao negócio, né, dizendo que, eu lembro bem de uma coisa que ele disse, que foi a Embraer não pode ficar solteira no mercado cheio de fusões aí no internacional, no âmbito internacional. Com a Golden Share também, o governo tem essa questão da decisão também, né? Da importância da decisão do governo. Os vereadores da Câmara de São José dos Campos decidiram na sessão de ontem abrir uma comissão processante para investigar o vereador Maninho 100% do PTB. A comissão foi aberta após a conclusão do relatório da Comissão de Ética da Casa, que deu um parecer favorável na última quarta-feira ao início dessa apuração. A origem do documento é embasada também em uma denúncia apresentada por um morador da cidade. Para que a comissão processante fosse aberta, era preciso submeter os resultados do relatório à votação em sessão. Ao todo, 20 vereadores votaram a favor da medida na noite de ontem. A única ausência, né, foi a do vereador Fernando Petit, que faltou por motivos médicos. Os vereadores que vão compor a comissão são Lino Bispo, do PR, Esdras Andrade, do Solidariedade, e Roberto do Eleven, do PRB. A definição dos integrantes foi feita por meio de um sorteio, como determina o regimento da Casa. O vereador Maninho 100%, ele é acusado em uma ação do Ministério Público de cobrar uma espécie de pedágio de um assessor e desviar também funções. O vereador recorre, né, o vereador Maninho 100% recorre de uma condenação da Justiça pelo caso. Procurado pela reportagem do jornal O Vale, o vereador informou que foi favorável à abertura da comissão processante, afirmando que quer que os acusadores dele venham a público provar o que dizem. Caso essas denúncias sejam comprovadas, ele pode perder o cargo de vereador. O mapa da violência em São José dos Campos, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apontam as regiões sul e leste de São José como as mais violentas da cidade. Ambas as regiões concentram 71,94% dos roubos de veículos e 53,47% dos de furtos de veículos. Entre janeiro e outubro deste ano, São José registrou 577 roubos de veículos, sendo 249 na Zona Leste e 210 na Zona Sul. Você está vendo no mapinha, primeiramente, essa região sul e sudeste.
né? E depois você tem a questão dos roubos de veículos, que são dos 249 na Zona Leste, 210 na Zona Sul. E depois, quanto ao furto de veículos, com 1.837 ocorrências em 10 meses aí na cidade, a Zona Sul lidera o número de furto de veículos com 810, né? 810. A região central tem 414 e a região leste tem 323. Ok, esse é o mapinha também aí, englobando região sul, região central e região leste. A Zona Sul é líder absoluta em roubos e furtos em geral, com 903 e 1.402 ocorrências. No segundo lugar, em questão de roubos, vem a Zona Leste e em furtos a região central. A gente já sabe que a Zona Sul é uma região bem violenta, né? Mas aí os dados vão confirmar o que a população já sente há muito tempo aqui em São José dos Campos. Apesar desse ano ter mais casos de dengue do que no ano passado, mais da metade dos estados e municípios do país não gastaram toda a verba recebida do Ministério da Saúde para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A informação foi divulgada por meio de um estudo do Tribunal de Contas da União. 10 meses depois de ser diagnosticada com febre chikungunya, esta dona de casa ainda sente dores pelo corpo. Na mesma época, outros vizinhos também tiveram a doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os postos de saúde ficavam muito cheios de tanta gente que teve nessa localidade aqui. Além de chikungunya, o Aedes aegypti também transmite dengue e zika. E a proximidade do verão, época em que a reprodução do mosquito é maior, faz com que as medidas de combate sejam fortalecidas. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União chama a atenção para a necessidade de um melhor uso das verbas na luta contra essas doenças. O estudo avaliou cerca de 4.300 secretarias municipais de saúde, 76% do total, e todas as secretarias estaduais e do Distrito Federal. Mais da metade das unidades da federação não usaram todos os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, somente 10% dos municípios e 7% dos estados declararam ter infraestrutura necessária para as atividades de vigilância em saúde. O documento mostra ainda deficiência na fiscalização do Ministério da Saúde sobre as verbas destinadas e recomenda uma maior interação entre União, estados e municípios. É importante que eles falem entre si para que eles combinem as estratégias para tratar de um problema que não respeita limite territorial. Este infectologista ressalta a importância da atuação do poder público para combater o Aedes aegypti. Cabe a questão de propaganda, de investir na conscientização das pessoas e também diminuir os focos de mosquito da área pública, das praças, dos logradouros públicos, né? Isso ajuda muito no combate e na eliminação do mosquito. Muito bem, vamos com informações internacionais. O Time Warner Center em Manhattan, né, que abriga a rede de TV norte-americana CNN, foi evacuado depois que alguém fez uma denúncia sobre uma ameaça de bomba na noite de ontem, na madrugada dessa sexta-feira, pelo horário aqui do Brasil. O programa da CNN de Don Lemon, estava no ar, a programação da emissora foi interrompida. Enfim, após uma varredura do prédio, a polícia não encontrou nenhum explosivo e os funcionários foram autorizados a entrar no prédio logo após as 11 horas da noite. A segurança da CNN também procurou e não encontrou nada. A chefe financeira de uma empresa chinesa foi presa no Canadá e deve ser extraditada para os Estados Unidos. A prisão ameaça a estabilidade de trégua comercial negociada pelos presidentes dos Estados Unidos e da China no último final de semana. Meng Wanzhou é filha do fundador da Huawei, uma gigante chinesa de tecnologia. A prisão da executiva mexeu com os mercados internacionais. As bolsas asiáticas fecharam em queda na quarta, quando a prisão foi revelada. O mercado teme que a prisão ameace a trégua na guerra comercial acordada no sábado, quando o presidente norte-americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping
concordaram em suspender a imposição de novas tarifas por 90 dias. O acordo foi feito no mesmo dia em que Mann foi presa no Canadá, a pedido dos Estados Unidos. Ela fazia uma conexão no aeroporto de Vancouver. Mann deve depor à justiça nesta sexta. A prisão da executiva chinesa pode estar relacionada às sanções americanas contra o Irã, mas a razão ainda não está clara. A empresa de tecnologia Huawei nega que tenha cometido qualquer ato ilegal, inclusive em temas como controle de exportações e leis sobre sanções da ONU, dos Estados Unidos e da União Europeia. E disse que os Estados Unidos deram pouca informação sobre as acusações. Já o governo chinês cobrou explicações do Canadá e dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores do país se opôs à prisão e pediu a libertação imediata de Mann. Muito bem, só para complementar também uma informação que nós demos agora há pouco, né, sobre a questão da justiça ela suspender temporariamente, né, o acordo de fusão entre a companhia a Embraer e a Boeing. A Embraer já se manifestou agora, ela anunciou que vai tentar reverter essa decisão da justiça. Em comunicado, a fabricante brasileira de aviões disse que tomará todas as medidas judiciais cabíveis para reverter essa liminar, ou seja, essa decisão provisória concedida aí pela 24ª Vara Civil Federal de São Paulo. Então, portanto, apenas para complementar, até então a Embraer não tinha se manifestado, agora ela se manifestou falando que vai tentar reverter essa decisão. Bom, continuando e mudando de assunto, aí vamos falar de esportes, já que ocorre neste domingo a tão esperada final da Libertadores. Antes estava programada para sábado, agora ficou para domingo, entre o River Plate e o Boca Juniors. O jogo vai ocorrer no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília. A final irá ocorrer na Espanha, já que teve todo aquele tumulto, né? Toda aquela complicação, os torcedores do River atacando aí o ônibus do Boca Juniors, enfim, situação lamentável que nós vimos, né, com essa situação de violência. O primeiro jogo, que ocorreu no dia 11 do mês passado, ficou em 2-2, o que significa que quem vencer no domingo será o novo campeão da América e ainda ganhará uma vaga no Mundial de Clubes. No esporte regional, a equipe de futsal do Taubaté recebe o Barueri amanhã, sábado, no ginásio da Vila Aparecida, lá em Taubaté, a partir das 6 da tarde. Será a primeira partida da final da Copa Paulista de Futsal. O jogo de volta será no dia 15, em Barueri, mas a data ainda não foi... enfim, ainda não está confirmado os detalhes, mas provavelmente vai ser no dia 15 o jogo de volta. A equipe de Taubaté não perde a 6 jogos na Copa Paulista. Para chegar à final, Taubaté passou pelo Mogi das Cruzes nas quartas de final e superou o Pulo do Gato de Campinas na semifinal. A entrada para o jogo será trocado por um brinquedo novo, ou em bom estado aí. Todo o material arrecadado será destinado a um projeto social da Prefeitura lá de Taubaté, que é o projeto Bom de Bola na Escola. Já a equipe do basquete do São José encara o Joinville amanhã também no ginásio Lineu de Moura, aqui na cidade. Dedé, né, que recentemente foi anunciado retornando para o time, ele ainda aguarda a decisão oficial do técnico Paulo César Jaú, mas deve começar a partida deste final de semana no banco de reservas. O São José Basquetebol ocupa a 11ª colocação no NBB, com 27,3% de aproveitamento. E as meninas do futsal de São José visitaram o Taboão da Serra em busca do título paulista. Após perder a primeira partida por 2-1 em casa, as meninas do São José Futsal vão a Taboão neste sábado buscar esse 6º título, né? E o jogo vai ser no ginásio Zé do Feijão, às 7h30 da noite. Se quiserem conquistar a taça, as meninas do São José precisam de uma vitória simples, no tempo normal e na prorrogação. Porém, do outro lado, o Taboão da Serra vai contar com o forte apoio da torcida, pois será a primeira vez na história que a cidade sediará uma final de Campeonato Paulista Profissional de Futsal Feminino. Pulando do esporte, aliás, boa sorte, né, para as equipes de futsal do Taubaté, do São José também e para a equipe do basquete de São José, os times nossos da região. Ontem começou em São Paulo a 5ª edição da Comic Con Experience, a CCXP, um prato cheio aí para os fãs dos quadrinhos da cultura pop. Esse ano os organizadores esperam mais de 260 mil pessoas, 1.000 visitantes aí nos 4 dias da CCXP.
Este ano, a CCXP comemora os 80 anos do Super-Homem e vai estar cheia de atividades oficiais da DC Comics, a editora responsável pela publicação dos quadrinhos do Homem de Aço. A Comic Con Experience ocorre num espaço bem grande de 115 mil metros quadrados. Lá, os fãs dos quadrinhos poderão se divertir, adquirir diversos itens relacionados à cultura geek, além de se fantasiar de seus personagens preferidos e conferir painéis e debates que vão acontecer ali no pavilhão. Também vai ter a presença de estrelas de Hollywood, como a atriz Brie Larson, que vai participar do painel da Marvel Studios no sábado para falar do filme Capitã Marvel. No domingo tem ainda Michael B. Jordan, que fez o vilão do filme Pantera Negra. E ainda Sandra Bullock, que também é esperada no domingo, falando ainda sobre Bird Box, o filme que a Netflix lança neste mês. A Comic Con Experience vai de hoje até domingo, aqui em São Paulo, na zona sul da capital, no São Paulo Expo. Muito bem, e a SP Rio Mais estará lá, né? A gente vai fazer uma cobertura lá, trazer alguns vídeos lá da CCXP. Para você que, de repente, quer ir lá na CCXP, hoje ainda tem ingresso, só que está um pouquinho caro, viu? R$360. A meia é 180, né? A meia, na verdade, para você que doar um livro também, você já paga a meia. Não tem mais ingresso no sábado e tem ingresso no domingo também, valendo aí R$250 a meia e R$500 a inteira. Ou seja, para quem deixou para a última hora, vai ter que desembolsar uma graninha bem alta para poder participar dessa convenção. A Comic Con aqui do Brasil já é considerada uma das maiores do mundo, né? Por termos aí de convidados, de estrelas nacionais e também internacionais. Muito bom. Para quem vai ficar por aqui mesmo na região, tem programação também cultural. A programação da região tem vários shows no Litoral Norte, de graça, no Ilhabela Sunset. Amanhã tem o show do cantor Ziba e domingo se apresenta a cantora Fernanda Abreu. Shows começam a partir das 4 da tarde na ilha e todos são gratuitos. Já na Cantina da Nena, aqui em São José dos Campos, traz o Di Ferreiro, que é o vocalista aí do NX0. O show dele, cadê? O Di Ferreiro, ele se apresenta aqui a partir das 9 horas da noite, ingressos a partir de R$40. E a Nayara Azevedo faz show na antiga Estância Nativa, lá na Dutra, em Caçapava. Se eu não me engano, mudou o nome de lá do local lá, enfim, mas é na Dutra, no quilômetro 133, né? E o show dela começa a partir das 5 da tarde, com ingressos a partir de R$35. Então, tem programação de shows, mas também tem programação bacana também de debate também, né, Zé? Então, na verdade, o debate é na terça-feira, mas as pessoas precisam se programar e se inscrever. Que é o seguinte, a Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos está programando um evento gratuito, né, aberto à população, e é só necessário confirmar a presença. Eles têm lá na APM o chamado Cine Debate, onde eles projetam um filme e discutem a questão apresentada no filme, né? O filme dessa terça-feira será Para Sempre Alice, onde as questões do Alzheimer aparecem. Sim. Então estarão lá debatendo essa questão os doutores Roberto Chueri, que é geriatra, e Oswaldo Couto Júnior, um neurologista. Então será na terça-feira, às 19 horas, na Casa do Médico, que é no centro de São José dos Campos. Eu acho que vale a pena, né? A Juliane, a atriz Juliane Moore, né? Foi a vencedora do Oscar com Para Sempre Alice. E eu vou dar os telefones aqui da PM para caso alguém tenha interesse em participar desse debate. Os telefones são 12 São José dos Campos, 3922-1079 e também 98303-4682. Muito bacana. É um filme muito bonito, emocionante. Aí ainda tem essa discussão toda. Muito bom. Em cima da questão do Alzheimer. Sim. Tem também um festival de blues, de blues. Não conheço o gênero blues. De blues no blues. Festival de blues aí em Jacareí, nesse final de semana. Os detalhes, não ri não, Pedrinho, os detalhes lá no nosso portal, na sprriomais.com.br. É bem bacana no Parque da Cidade, tem em conta com grandes nomes aí dos fãs do gênero aqui no Vale do Paraíba, bem interessante. E no Parque Vicentina Aranha, o nosso colega aí, o editor-chefe do Jornal Vale, o Guilherme Codazzi, ele tem
aquelas cartas, né? Ele escreve e tem um conteúdo muito bacana, muito interessante. Ele faz uma ação que é a ação Cartas Perdidas em um Mar de Palavras. É a proposta aí de convidar a turma lá para se reunir e tudo mais no Parque Vicentino Aranha. São cartas que são colocadas em vários pontos do parque. Sim. E as pessoas podem pegar. É bem bacana essa ação e será no domingo às 10 da manhã. Então, se programa aí, domingão de manhã, para curtir um Parque Vicentino Aranha, que todo aquele visual, e ainda participar dessa ação aí, junto aí com o Guilherme Codazzi, né? Aqui o editor-chefe do Jornal Vale. Bem interessante. Ou seja, tem programação variada, né? Não precisa você gastar muito, você tem programação gratuita aí, programação de graça para você poder curtir e aproveitar bem o seu final de semana. Zé Guilherme, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda. É isso aí. Obrigado por você nos acompanhar. Lembrando que o conteúdo permanece na íntegra nos Facebooks da SP Rio Mais, do Jornal Vale, e também vocês encontram esse conteúdo no nosso portal. Lembrando, acesse o spriomais.com.br, diariamente sendo atualizado. E nesse final de semana também teremos atualizações lá da CCXP de São Paulo. Tá certo? Obrigado, uma ótima sexta-feira para você. A gente retorna na segunda.